Você já se sentiu chamado a voltar para o lugar onde tudo começou? A revisitar suas origens para poder finalmente recomeçar? A vida de Jacó, registrada em Gênesis 35, é uma poderosa ilustração desse ciclo de retorno, purificação e promessa. Esta não é apenas uma história antiga. É um espelho para as nossas próprias jornadas de fé, marcadas tanto por encontros divinos quanto por perdas dolorosas. Vamos mergulhar nessa narrativa e descobrir o que o retorno a Betel pode nos ensinar sobre os recomeços que Deus tem para nós. Após os eventos turbulentos em Siquém, Deus intervém com uma ordem clara e direta a Jacó. Suba a Betel e estabeleça-se lá. Construa nesse lugar um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Esse chamado não era apenas geográfico, era espiritual. Betel, que significa casa de Deus, era o lugar onde Jacó, anos antes, tivera seu primeiro encontro transformador com o Senhor. Voltar para lá significava retornar à origem da promessa, mas esse retorno exigia uma preparação. Jacó ordena à sua família que se livre dos deuses estrangeiros, que se purifiquem e troquem de roupas. Em um ato simbólico e definitivo, eles entregam seus ídolos e amuletos que são enterrados sob uma grande árvore. Era um ato de santificação, um rompimento necessário com o passado para abraçar plenamente o futuro que Deus lhes reservava. Ao chegarem a Betel, o lugar onde a escada alcançava o céu, Jacó cumpre sua parte. Ele edifica um altar, um marco de adoração e memória. É nesse cenário de obediência que Deus aparece novamente a Jacó. A promessa, feita anos antes a um jovem fugitivo, é agora reafirmada a um patriarca. Deus renova a aliança, confirmando a mudança de seu nome de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta com Deus. A mesma narrativa que celebra a reafirmação da promessa divina nos confronta com uma perda devastadora. A caminho de Efrata, Raquel, a amada esposa de Jacó, entra em um parto difícil. Em seu último suspiro, ela nomeia o menino de Benoni, filho da minha dor. Jacó, porém, o renomeia para Benjamim, filho da mão direita. Um gesto que tenta transformar a dor em esperança. A morte de Raquel à beira do caminho é um lembrete pungente de que bênçãos e tristezas podem coexistir. E que mesmo nos vales mais sombrios da vida, o propósito de Deus continua a se desenrolar. Os desafios, no entanto, não param por aí. Esse pecado mancha a honra da família e tem consequências duradouras, custando a Ruben sua primogenitura. A Bíblia registra de forma sucinta, mas poderosa, que Israel ficou sabendo disso. O silêncio aparente de Jacó e a ausência de uma intervenção divina imediata criam uma tensão que nos lembra que as ações têm peso e que a liderança familiar seria um desafio constante para os 12 filhos que formariam as tribos de Israel. Finalmente, a jornada de Jacó o leva de volta para casa, para Hebrom, onde seu pai, Isaque, ainda vivia. O momento de seu sepultamento é profundamente significativo. Esaú e Jacó, os irmãos rivais, estão juntos, unidos no luto e no dever de honrar o pai. É uma imagem poderosa de reconciliação e legado, mostrando que, apesar de um passado de enganos e fugas, a graça pode pavimentar o caminho para a paz e o fechamento de ciclos familiares dolorosos. A jornada de Jacó a Betel é um mapa para o nosso próprio caminho. Que possamos, como Jacó, construir altares de gratidão, enfrentar as dores inevitáveis do caminho e buscar a reconciliação, confiando que Deus é fiel para completar a obra que começou em nós.